Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Douglas e vamos dar início a mais uma aula de Educação Física. Hoje teremos o tema História das Olimpíadas. E esse tema é um tema muito importante para a nossa área, porque diante dela a gente vai ter base sobre todos os outros esportes. Porque as Olimpíadas, digamos que ela foi o gerador dos outros esportes, foi o que deu origem, né? Vamos dar início aonde se originou os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos se originaram em Olímpia, na Grécia Antiga, em meados de 776 a.C. E por essa competição ter surgido em Olímpia, foi o que deu origem ao nome Olimpíadas, que é o que temos até hoje. Naquele período, os jogos eram realizados em homenagem aos deuses gregos, sendo que Zeus era o mais homenageado. Então, diante disso, podemos ver que os Jogos Olímpicos surgiram estritamente para servir de uma espécie de homenagem, um tributo aos deuses. Mas com o passar do tempo, acabaram se tornando jogos mais sérios e que tiveram a nova função, a função política na sociedade. O objetivo das Olimpíadas era promover trégua entre cidades, estados, rivais por meio de jogos esportivos. Esse aqui seria o objetivo político das Olimpíadas naquela época. Ela se tornou apenas como um tributo aos deuses e com o passar do tempo ela foi se tornando algo além de um tributo. Ela serviu também para promover a paz entre os estados gregos, fazendo assim que em todo o período que houvesse as Olimpíadas, houvesse a paz. Era como se fosse um acordo entre eles. Assim que houvesse o período olímpico, não existiria mais guerra nem conflitos. O único esporte até a 13ª competição eram as corridas. Então podemos ver que até aí ainda era bem básico os Jogos Olímpicos. Ou no caso só teria uma modalidade. No 5º século a.C., já eram 10 modalidades esportivas disputadas. Eram a corrida, salto em distância, lançamento de dardo, pentatlo, arremesso de disco, pancrácio. Esse pancrácio era um tipo de junção entre o boxe e outros esportes mais dificultosos. Era uma espécie de MMA, era um esporte mais técnico, de corpo a corpo. E tínhamos o boxe, a luta, corrida de bigas e corrida de cavalo. Então podemos ver que a partir daí já houve um grande acréscimo de modalidades. Então os jogos continuaram sendo realizados, até que a última Olimpíada da Era Antiga foi realizada em 393 a.C. O imperador Teodósio I cancelou os jogos após proibir a adoração aos deuses. Terminava ali um período de competições notáveis da história grega, com 293 edições dos Jogos Olímpicos antigos. Então aí foi o fim das Olimpíadas na Era Antiga, até a chegada das Olimpíadas na Era Moderna, que é o que vamos ver agora. Então podemos dizer que as Olimpíadas foram divididas em 2 períodos, da Era Antiga, que é do seu surgimento até sua pausa, e da Era Moderna, que é o que a gente vai falar agora. Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados em Atenas, em 1896. Os 2.805 atletas de 13 países disputaram provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. E a realização desse grande evento se deve a um homem chamado Pierre de Fred, mais conhecido como Barão de Coubertin. Foi um dos promotores dos Jogos Olímpicos de Verão de 1896, realizados em Atenas, capital da Grécia. Esse cara, podemos dizer que ele foi o precursor das Olimpíadas na Era Moderna. Foi ele quem deu uma grande contribuição financeira
e a ideia de reunir vários atletas para dar a primeira demonstração da era moderna dos Jogos Olímpicos. E deste dia em diante, até os dias atuais, as Olimpíadas vêm sendo praticadas cada vez com mais modalidades diversas. E para as Olimpíadas, a gente tem um símbolo da bandeira. Eu acho que você já deve ter visto que esse ano a gente vai ter as Olimpíadas em Tóquio. E com certeza vai mostrar a bandeira das Olimpíadas. E o símbolo das Olimpíadas é formado por 5 anéis entrelaçados que simbolizam os 5 continentes, cada um representando por uma cor. Oceania, a verde, a Ásia, amarelo, a África, o preto, a Europa, azul e a América, vermelho. E essa, galera, foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo, tenham gostado da aula. Até a próxima aula e fique com Deus.